Meu irmão, a coisa não está muito boa para o lado do profeta Miguel, não, meu amigo. Segundo informações, um grupo, uma turma aí se reuniu para dar-lhe um couro no Miguel quando ele foi para uma igreja pregar. Se é verdade ou não, eu não sei. Eu só sei que tem rumores aí de que a turma está buscando pegar ele para dar-lhe uma pisa ungida, para acabar com essa arrumação que está enganando o povo, pedindo pix e tudo mais. Esse é o falatório, meu amigo. Também nós tivemos uma influencer dizendo que o Miguel, olha, este cabra aí, esse é um profeta de Araque, este é um profeta pirata, essas línguas estranhas aí, são do Paraguai, hein? E eu vou trazer também para você aqui o próprio Miguel, quando pequeno, quando menorzinho, cantando. Meu irmão, como é que o Miguel sai de um garoto que adorava, cantava, louvava a Deus, para este protótipo de herege e falso profeta, meu amigo? É sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo, tá bom? Então fica comigo. Olha só. Isso aqui é um vídeo que o Miguel está dizendo, olha, a turma está querendo me arrebentar mesmo, estou sendo muito perseguido, então eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar o meu ministério, as críticas, e aí eu trago um pronunciamento oficial. Estou esperando o pronunciamento. Quando ele fizer, eu trago aqui para vocês. Mas, escutem. Irmãos, seja boa paz do Senhor Jesus, eu sou o missionário Miguel Oliveira, e estou passando aqui para fazer um pronunciamento a todos vocês. Esse final de semana eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas a respeito do meu ministério e algumas ações. Quero vos informar que segunda-feira à noite lanço aqui um pronunciamento oficial sobre a minha posição devidamente a outras coisas relacionadas a esse alerta que estou fazendo hoje. Amém? Deus abençoe, orem pela minha vida se puderem, e sou grato a Deus por vocês, viu? Deus abençoe. Grupos se organizam para agredir o profeta Miguel Oliveira em frente à igreja. O pregador Miguel Oliveira, de 14 anos, tem sido alvo de ameaças e protestos nos últimos dias. Após a divulgação de práticas que geraram controvérsia dentro e fora da comunidade evangélica, de acordo com informações apuradas, a situação motivou a realização de manifestações em frente às igrejas, onde o religioso ministrava cultos, levando à necessidade de intervenção policial para garantir a segurança no local. As tensões aumentaram após denúncias de que Miguel estaria cobrando valores entre 3 mil e 30 mil para aceitar convites para pregar em outras igrejas. Também foi relatado que, durante os cultos, solicitações de doações via Pix, no valor de 1 mil, eram feitas aos fiéis. Outro episódio que contribuiu para a mobilização de críticas foi a alegação do pregador de possuir o dom da cura, após um culto em que incentivou a mulher a abandonar as muletas e caminhar. As práticas relatadas resultaram em ampla repercussão nas redes sociais, incluindo a criação de movimentos organizados e desafios em plataformas como o TikTok, incentivando protestos contra o religioso. Você viu aqui na matéria que diz, segundo informações apuradas. Meu irmão, cadê a fonte desse troço, dessa informação? O grupo se reuniu, grupos se reunirão em frente às igrejas, ou seja, mais de um grupo, por mais de uma vez, em mais de um local, onde o Miguel estava pregando, se reuniram para descer-lhe a unção nele. Ninguém tem um vídeo, não tem uma foto, nenhuma prova de que isso é verdade. Eu não estou dizendo que não existam por aí pessoas que não sejam capazes de cometer uma maldade dessa, que eu discordo totalmente. Eu não estou dizendo que não existam pessoas que podem fazer isso, que são capazes de tamanha maldade. Eu estou falando é que essa matéria parece, até o momento, não ter realmente as provas que diz ter. Cadê os vídeos? Cadê a foto da turma reunida? Até para poder denunciar, tá aqui, essa turma aqui se reuniu, isso aqui se reuniu, esse cabra aqui era o cabeça que estava lá tentando agredir o menino. Tem que denunciar esse povo. Não tem nenhum vídeo, meu irmão. Pois bem, você viu aí que o Miguel vai pensar. Eu não sei se é a pressão, os comentários, as críticas. E aí ele disse, olha, eu vou parar e vou realmente analisar para ver se eu não estou errado. Né? Então, de repente é isso. Claro, vamos ver, vamos ficar sabendo realmente quando ele trouxer o pronunciamento oficial. Agora eu vou mostrar para você aqui o Miguel cantando, quando era pequeno, criancinha mesmo. Não agora, não o Miguel de agora, mas o Miguel adorando a Deus, rapaz. E que momento bonito, inclusive. Se você não
não ver, é porque o YouTube censurou essa parte aqui, tá? Rapaz, não sei se ainda tem, mas tinha uma voz, olha, show de bola, meu amigo, super afinada. Olha. Muito legal, muito bacana, tô gostando. Não é? Muito legal, bonito, bonito, parabéns, Miguel. Muito da hora, muito bom. Tem uma voz, rapaz, olha. Olha só, Miguel, como é que você sai, como é que você muda, assim, de um adorador para um menino que agora prega um falso evangelho, Miguel? Como é que você sai de um garoto que adorava a Deus de uma forma tão bonita, com uma voz tão bonita, realmente, uma voz tão afinada? E aí, Miguel, hoje você está fazendo lives, pedindo pix, está no meio das pregações ou depois das pregações, venha, R$1.000, R$500, R$100, olha, até o que não tem será tomado, então cuidado. Você pressionando as pessoas, usando texto bíblico para as pessoas darem dinheiro de livre e espontânea vontade, não é, Miguel? Você é um rapaz novo, 15 anos, é novo, tem muita coisa para aprender. Mas talvez a influência de alguém que estava ou que está ainda ao seu lado fez você pegar um caminho errado, Miguel. O caminho do falso profeta, o caminho do falso evangelho, o caminho que envergonha Deus, que envergonha o evangelho, o caminho que serve apenas de escândalo, Miguel. Então esse é o caminho que você está trilhando, esse é o caminho. E aí você pode se apoiar nos seguidores, no número de seguidores, porque eu tenho muitos seguidores, eu estou já com 1.300.000. Miguel, isso não quer dizer nada. Número de inscritos não serve como termômetro para medir sucesso ou fracasso. Você pode ter muitos inscritos, muitos seguidores e ser um fracassado espiritualmente. Você pode ter poucos inscritos e ser bem-sucedido espiritualmente, vamos colocar assim. Claro que você pode também ter muitos seguidores e ser bem-sucedido. Então, não se iluda com o número de inscritos, não se iluda com o número de seguidores. Isso não quer dizer absolutamente nada. Esse não é o fator decisivo para que alguém seja considerado bem-sucedido, próspero de verdade ou um fracassado falido. Tá bom, Miguel? Comentando assim. Muito legal. Agora vocês vão ver a Raíssa, ela trouxe um comentário a respeito das línguas estranhas do Miguel. Esse profeta aí, isso aí é profeta pirata, rapaz, hein, né? Vamos ver o que ela vai dizer. Raíssa não pode imitar línguas estranhas. Eu imitei línguas estranhas da onde? The of the king, the man, the best, the king, the father, the night. Isso é línguas estranhas? Não, não é. O Miguel que tem essa arrumação, né? De copiar como se fosse línguas estranhas. Assim ele brinca com as línguas estranhas. Isso é inglês, minha filha. Isso é básico. E é o inglês do Paraguai ainda, que ele erra horrores. O inglês do Paraguai. Daí, Miguel? Mas é inglês. A pessoa do nada, the of the king, inglês. Gente, pelo amor de Deus, não pensem que toda igreja é assim, por favor. Não é. Isso aí, Raíssa. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. É preciso fazer essa distinção. É preciso fazer uma separação entre estes que brincam com o evangelho, que brincam com a fé das pessoas e aqueles que de fato são irmãos sérios.
Na igreja nós temos pessoas usadas por Deus no dom da profecia, mas são pessoas que são temidas, tá? São pessoas que são respeitadas. Que tem temor, né? E essas pessoas, elas não ficam se gabando, porque quem tem o dom da profecia não se gaba por tê-lo. Não fala, eu sou profeta, não, porque é um dom. Interessante isso aqui. Interessante. Eu, particularmente, não acredito no dom da profecia da forma que os irmãos pentecostais acreditam. Mas eu admiro a sinceridade dos irmãos pentecostais sérios, como ela está falando aqui. Não ficam se gabando, eu sou profeta, eu sou usado. Eles não ficam atraindo a glória para si. Isso aqui que ela está falando é muito importante. Ela está certa. Árduo, é um ministério difícil que enfrenta muitas guerras, muitas batalhas espirituais. Ninguém que é profeta de verdade vai se gabar por ser profeta, porque é muito pesado esse ministério. Então, assim, se você vê alguém se gabando, descarta, amor. Cuidado. Verdade. Com profecia, cuidado com esses profetas, porque profeta que é profeta não se gaba por ser profeta. Se você vê alguém dizendo, eu sou profeta, não é. Não é porque... Abra a Bíblia. Não tem um profeta na Bíblia que não sofra. Não tem um profeta na Bíblia que não sofra. Todos padeciam. O ministério é árduo. Acabou. Ficar se gabando por uma coisa que é pesada de enfrentar, não existe. E aí teve um dia que eu fui pra uma oração e tava lá um tal pastor que abandonou a esposa pra ficar com outro. Minha nossa, meu amigo, olha só o nível da unção do cabra. Algum pastor que abandonou a esposa pra ficar com outra é considerado pastor? Pra mim não, mas... Tô contigo, Raíssa. Não é, eu também concordo, não é. O cara que fez, não, você não é pastor, não. Ele se intitulava pastor e profeta e dava profecia a todo mundo. Aí assim que eu cheguei lá, veio ele pegando na minha cabeça e eu disse, Jesus, me ajuda, Senhor, que eu não consigo lidar com um negócio desse. Aí ele pegou na minha cabeça e diz, mulher, você vai parar de tirar 0 naquela faculdade. Gente, diante do meu Deus, eu fazia faculdade de fisioterapia, eu só tirava 9 e 10. Eu tirava 9 e 10. O cara acertou metade da profecia, hein? Só a faculdade errou as notas. E ele falou, aquele brancão que te dá na hora da prova, que tu tira 0, Deus está dizendo que vai te dar inteligência. Gente, eu me senti uma burra. Receba a inteligência, receba. Eu vou procurar esse meme, se eu encontrar, eu vou pôr aqui. Eu quis rir, eu disse, Jesus, como é que eu falo pra esse povo que eu não sou burra? Que eu só tiro 9 e 10, Senhor. Que brancão que me dá, meu Deus. Que 0 que eu tirei. Mulher, olha... E todo mundo dando glória a Deus. Gente, se o povo tá acreditando. O ruim foi que eu era... Eu tava acreditando que ela era burra. Eu sempre fui muito tímida, não consegui dizer pra ele. Eu fiquei olhando pra ele incrédulo do que eu tava ouvindo. E todo mundo ficou glorificando. Glória a Deus, ajuda ela, Jesus. Na inteligência, essa burra. Te ajuda o quê? Meu Deus! Me ajuda em quê? Se eu nunca tinha... Gente, eu me senti uma burra. Sem ser. Juro. Cara, tem muito disso, viu? Vocês prestem atenção, pelo amor de Deus. Viu? Porque, olha, não vou te contar. O ego diz muito sobre alguém, né? E eu vi um podcast dele que ele tava falando que ninguém era pra se meter na vida dele, que ele fazia o que ele queria, que o pastor Eliseu Rodrigues não tinha que dar pitaco na vida dele, porque o pastor Eliseu Rodrigues não era pastor dele. O pastor Eliseu Rodrigues tem uma... O cara foi ingrato com o Eliseu Rodrigues. Ele não é meu pastor, não. Se eu quiser tirar uma foto com qualquer... Eu tiro. Olha como o cara se referiu ao pastor Eliseu Rodrigues, que tentou ajudar ele, que tentou ensinar ele. É muita ingratidão, um menino de 15 anos. Olha só a presunção, a soberba. Bagagem espiritual muito grande, isso é questão de respeito. Quando você diz assim, eu preciso da ajuda de alguém que já tem uma bagagem espiritual grande para me ajudar no começo do meu ministério. Mas a pessoa que já se acha autossuficiente... Ah, verdade. Que se acha o melhor, que não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém na minha vida, eu faço o que eu quiser. É uma pessoa que não é ensinável. É uma pessoa que não é discipulável. É uma pessoa que não dá pra ajudar a crescer no ministério. Porque uma pessoa que despreza o ensino de alguém que tem tanta bagagem espiritual por puro ego. Oh, gente, por favor. Tá demonstrando que é soberbo, presunçoso.
que se sente superior aos outros. Assim, gente, existem profetas, sim. Existem pessoas que Deus usa na profecia, sim. Essas pessoas são pessoas respeitadas dentro do nosso meio. São pessoas que a gente tem um respeito muito grande, porque são usadas por Deus, e a gente sabe que é usado por Deus, então a gente respeita essas pessoas, principalmente porque a gente sabe quem as enviou, né? Então, tem que existir esse respeito. E quando a gente tem contato com essas pessoas, em nenhum momento essas pessoas se intitulam profetas ou se autopromovem. Olha, eu vou já lhe dar uma profecia. Porque o cara fala assim, daqui a 1 minuto eu vou soltar uma profecia. Pois é muito teatro, muito teatro. E como é isso? Meu Deus, não existe isso, gente. Não existe, Deus não avisa. Ei, vou já te dar uma profecia pra tu só. Que existe isso, gente, pelo amor de Deus. Uma pessoa que tem o problema da profecia, ela não se autopromove. Ela não precisa disso, tá? Verdade, tudo que ela disse aí, verdade. Nós respeitamos os irmãos pentecostais sérios, irmãos que levam a sério a fé, que levam a sério os dons, embora eu não concorde como eles, ou não acredite como eles, mas eu os respeito e eu admiro, inclusive. Eu admiro mesmo. Agora, esses que aparecem para sujar os irmãos pentecostais, para ridicularizar os irmãos, para zombar do movimento pentecostal ou do poder pentecostal, como os irmãos acreditam, aí não dá, gente. O Miguel é um menino de 15 anos, que tem tudo pela frente, mas aí você, Miguel, precisa deixar de lado certas atitudes. Você precisa deixar de lado, você precisa se livrar de ensinos que foram passados para você como se fossem bíblicos e não são. Doutrinas, maneiras que foram ensinadas para você como sendo de Deus, mas elas não são de Deus. Você precisa se livrar disso. Se você de fato quiser trilhar o caminho certo, o caminho da justiça, o caminho de Deus, se você de fato quiser fazer as coisas para o reino da forma certa, você precisa voltar à Escritura. Você precisa voltar a ser guiado pela Bíblia, pelos princípios bíblicos. Você precisa deixar de lado qualquer sensacionalismo, qualquer conversa fiada do tipo, propósitos, dinheiro, deixe isso de lado. Volte à Escritura, Miguel. E assim você vai ter realmente um ministério digno. Assim você poderá ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que sabe como manejar a palavra da verdade. Muito obrigado a todos que assistiram, um abraço e até o próximo vídeo.